A nova fase do Superman nos cinemas está para começar e, para recebê-la, acho que vale a pena pensar naquela que se encerrou, os polêmicos filmes do Zack Snyder. Será que foram tão ruins ou bons quanto dizem? Depois da vinheta, vou dar meu veredito. Antes de tratar dos filmes em si, os quais revisei para fazer esse vídeo, é preciso trazer uma questão que pesa, mas é ignorada: o importante problema da proposta. Ele basicamente implica que costumamos pensar num filme mais em relação ao que queríamos que ele fosse do que ele, de fato, é. Imaginem, por exemplo, que alguém fizesse uma nova versão cômica do James Bond. Os fãs iam reclamar, porque não é isso que esperam, mas não significa que seria uma comédia ruim. Ou seja, é preciso considerar o que o filme propõe para o espectador. Entretanto, não dá para dizer que as expectativas são irrelevantes, só que eu vou deixar para falar disso mais adiante. Mas, então, dentro do que se propõe, o Superman do Zack Snyder é bom? Quando Snyder foi escalado, a intenção claramente era apresentar o personagem a um público que não era apegado às versões anteriores ou até o considerava antiquado. Na época, Superman Returns tinha fracassado e os Batmans do Nolan estavam em alta. Dois fatores influentes para o realizador, que optou por afastar o Super do tom cartunesco para lhe dar ares mais sérios, enveredando por uma trama de ficção científica centrada no impacto da existência de um ser superpoderoso para a raça humana, mostrando o quanto seus poderes podem ser destrutivos e assustadores, além de questionar se as pessoas poderiam rejeitá-lo ou até adorá-lo e divinizá-lo. Coisas que já haviam sido feitas nos quadrinhos, mas nunca em filme, uma escolha digna de crédito. Também merece reconhecimento a decisão de humanizar o protagonista, e especialmente em Um Homem de Aço. Ele não é bem um herói, mas alguém tentando compreender suas origens e sentido no mundo. Nesse ponto, é bacana como os conflitos são apresentados. O desnorteamento da descoberta dos poderes, o medo da rejeição. Se pararmos para pensar, todos esses conflitos fazem bastante sentido. A encenação dos filmes também merece crédito. Tem conceitos visuais bons, como a representação de Krypton e sua tecnologia. A direção acerta quando filma o protagonista de modo imponente e grandioso, assim como ao mostrar seus poderes de maneira empolgante, entregando cenas de ação de impacto, algumas das melhores feitas com o personagem. Dá pra dizer que o Super nunca apareceu, entre aspas, tão fodão. Dito isso, o trabalho do diretor com o personagem é um esforço de renovação compreensível que, a princípio, traz temáticas interessantes, humaniza o protagonista e entrega cenas grandiosas e empolgantes. Falando assim, dá pra entender o porquê de tantos se rasgarem na internet em defesa da visão do Snyder pro Superman, alegando que é incompreendida. Mas, calma amigos, que não é por aí não. Mesmo que a proposta faça sentido, ela foi trabalhada de forma irregular e, pior, presunçosa. A maior parte do problema está no roteiro, que não desenvolve satisfatoriamente os temas que propõe. Alguns sequer desenvolve, como a questão do livre-arbítrio versus determinismo apresentada em O Homem de Aço, que é simplesmente esquecida nos filmes posteriores. Já o impacto para a raça humana é tratado de forma contraditória. Afinal, é meio complicado mostrar toda aquela destruição em grande escala e encerrar o filme com um sorriso Colgate, uma incompreensível contradição de tom. Pior é o tratamento dado ao tema da divinização, o qual gera uma recorrência de imagens alegóricas, além das terríveis frases pseudo-profundas do Lex Luthor. Sério, é estranho imaginar que achavam que essas falas eram inteligentes. Aliás, esse personagem, como um todo, não faz nenhum sentido. As escolhas visuais também tropeçam. Considerando a decisão de evitar o cartunesco, o uso mais comedido da cor é compreensível. Mas incomoda perceber como a fotografia vai ficando mais escura ao longo dos filmes.
Também há pecados nos exageros visuais, com movimentos de câmera e cortes rápidos em Um Homem de Aço, que desnorteiam o espectador, mas principalmente na tremenda poluição visual da batalha final de Batman vs Superman, onde há tanto brilho e coisas em tela que beira a doer na vista. Dá pra dizer que a proposta de modernização do personagem, seja no enredo ou na direção, tinha premissas coerentes e com potencial, mas seu desenvolvimento fica aquém das expectativas por escolhas pomposas, mas rasas, especialmente no texto. Uma abordagem que errou na condução das próprias escolhas e não é uma simples vítima de má interpretação ou do saudosismo, embora esse último tenha, sim, pesado. O Superman é um dos personagens mais conhecidos do mundo e sua imagem no inconsciente coletivo tem muita força. Até aqui, minha análise se empenhou em compreender e avaliar a fase Snyder sem compará-la com a vasta bagagem do herói, mostrando suas qualidades e tropeços por si própria. Mas agora falarei como fã, o que me obriga a criticar a proposta dela em si. O tom solene escolhido, que é uma assinatura do diretor, não permite que o personagem mostre a consagrada aura de heroísmo e bondade que costumamos associar a ele. Mesmo nos momentos em que ele salva pessoas, preferiram enfatizar sua grandeza e divindade. A escolha não é incoerente, afinal ainda se trata de um ser superpoderoso. Mas é desprovida do sentimento de heroísmo e esperança que eu e tantos mundo afora admiramos nele. E isso foi uma escolha artística consciente, feita como uma forma de tentar atrair espectadores que consideram esse heroísmo clássico antiquado ou até mesmo chato. Muita gente por aí torce o nariz para esse moralismo de escoteiro que eu e tantos outros gostamos. Pessoas que ficaram satisfeitas em ver o protagonista com uma postura mais agressiva e até sombria, a qual não é novidade. Existem diversos quadrinhos que trazem abordagens parecidas, e alguns deles claramente inspiraram esses filmes. Todavia, o velho super bondoso e altruísta, mesmo que um pouco mais sóbrio, sempre retorna. Sempre. A razão para isso é simples. O personagem exige o idealismo. Isso é necessário para podermos crer que um ser tão poderoso devotaria seus dons extraordinários ao bem dos outros em vez do seu próprio. É sua alma. Nuances emocionais e temáticas, o ar imponente e a boa representação dos seus poderes são bem-vindas, desde que consigam interagir com aquilo que faz dele o Superman. E, nos filmes do Snyder, isso foi bem reduzido, diminuindo seu ar heróico. Seja como cinéfilo ou fã do herói, julgo que a fase anterior do personagem nos cinemas deixou a desejar, principalmente em Batman vs Superman, o mais fraco dos três. Não é um desastre, e com toda a franqueza, consegue ser melhor do que muito filme de super-herói por aí. Mas alguém tão icônico e grandioso como ele merece mais. E com todo respeito à encarnação anterior, tô animado pra nova. E torço para que irradie toda a grandeza e esperança que ele representa nas telas dos cinemas mundo afora. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, pessoal. E vocês? Gostavam da versão anterior do Superman? Vão ficar com saudade dela? Digam aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e espere o comentário do Superman novo. Até a próxima, com mais cinema.